Ok, então, bom dia a todos e todas. Então, meu nome é Gilberto Carvalho, eu vou ser o mediador do nosso Debatologia de hoje. Então, uh, o Debatologia é um evento promovido pela Associação Internacional para a Evolução da Consciência, ARAC. A ARAC é uma instituição sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência, conscienciologia, com sede em Domingos Martins, Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. Para os interessados em conhecer ou ter mais informações referentes à ARAC, podem acessar o site www.arac.org. Nossa convidada de hoje é a pesquisadora Bibiana Goulart, psicóloga, psicoterapeuta, especializada em gestão de pessoas e atualmente coordenadora do grupo Reurbex na Europa. O tema do debate é Trajetória Conscienciológica Internacional. Oi, Bibiana, seja bem-vindo. Mas antes de passar a palavra à palestrante, alguns avisos. O debate terá duração de 1h30, das 9h30 às 11 horas. Solicito aos participantes para deixarem seus microfones desligados para que não haja ruídos ou interferências durante as falas. Só ligue quando for falar. Perguntas, comentários, dúvidas podem ser realizados pelo chat ou ao vivo. Caso queira falar, levante a mão ou peça a palavra pelo chat. As perguntas devem ser de modo sucinto e objetivo, para que os outros participantes possam se expressar. Caso alguém não tenha recebido o texto, o mesmo está disponibilizado no chat. É só baixar e ler durante o debate da pesquisadora. A ideia do debate é que todos participem, aliás, todos os participantes contribuam com a pesquisa da autora, tirem dúvidas e ajudem a ampliar a visão de conjunto do tema de pesquisa. Consideração. O princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada do que está sendo dito, tem as suas próprias experiências. Veja se tem lógica para você. Posto isso, passo a palavra à pesquisadora para suas considerações iniciais sobre o tema pesquisado. Bibiana. Tá bom dia, Gilberto, bom dia a todos. Bom dia a todos aqui, né? Nem sei se aqui intrafisicamente, online, né? Online, intrafisicamente, extrafisicamente, né? Antes de começar aí o debate mesmo, eu quero primeiro agradecer o convite do Gilberto e da Estela, né, do Office Pelotas. Para mim está sendo um momento bem especial poder compartilhar essa minha trajetória aqui com todos vocês, principalmente sendo um evento da ARAC, né, que é a minha primeira casa conscienciológica, vamos dizer assim, né? Meu igluzinho, meu primeiro igluzinho. Né? Então, agradeço muito aí o convite, Gilberto, a Estela ainda não... Ah, tá aí, eu acho, né? E agradeço muito vocês, agradeço essa oportunidade de retribuir, então, para a ARAC um pouquinho aí do que eu ganhei, né? Uma forma, me sinto numa forma de retribuição aí por toda a assistência que a ARAC trouxe para mim durante esse período todo aí. Quero agradecer a Aride pelo apoio, a confiança, as trocas, né, Aride? E a Ana Sena aí pelas alegres trocas e revisões de texto. Foi muito bom. E a todos vocês que vieram hoje, né, que estão aqui, que se disponibilizaram a ouvir aí um pouquinho, e aos amparadores que estão, toda a equipe astrafísica aí que está me ajudando desde sempre, eu acho, né? Não eu posso dizer que só hoje, mas desde sempre. Então, obrigada aí a todos vocês, né? Eu vou abrir aqui um pouquinho com um breve resumo,
E aí a gente começa a trocar ideias, né? Que seja hoje uma troca de ideias. Como o Gilberto falou, não acredite em nada, tenham suas próprias experiências, né? Então, que a gente possa trocar ideias e que vocês possam me ajudar também a pensar e aí ampliar um pouco da minha visão de conjunto de tudo isso que me aconteceu, né? E que eu acho importante ver com um olhar conscienciológico. A gente pode ter várias visões da nossa própria história, né? Mas para mim, pensar hoje, ter uma visão conscienciológica é bastante importante. Até comentei com o Gilberto, né, Gilberto, que está sendo interessante poder participar desse debate hoje. É a primeira vez que eu trago assim mais publicamente, vamos dizer, o meu posicionamento enquanto pesquisadora da consciência, né? E justamente no dia de Páscoa, que eu achei interessante, vocês vão ver depois na minha história, né? Essa quebra de paradigmas. Então, nesse dia que há, sei lá, alguns anos estaria comemorando algo bem católico, né? Com um outro tipo de movimento, eu estou com um grupo de conscienciólogos aqui, né, fazendo essa apresentação. Então, para mim, até o dia de hoje tem aí uma sincronicidade muito interessante de posicionamento, vamos dizer assim, né? Um posicionamento. Bom, acho que quem teve a oportunidade de ler aí o texto, né? Eu trago um pouquinho dessa ideia de ter tido um tanto de coragem para fazer uma mudança de vida, né? Em 2000 e final de 2015, né? O início de 2016, então eu e meu marido tivemos a oportunidade de vir morar aqui na Alemanha. Isso para mim realmente foi um movimento assim intenso de coragem. Aqui a gente estava brincando no início aqui que tinha muitos gaúchos, né? Que tem o pessoal todo lá da Aracê de Pelotas que está aí, Eliana, Adelânia, Tânia, Alice, né? Estou vendo vocês aqui. E foi um movimento de coragem porque quem sabe que nós, não sei se todos, mas enfim, nós lá do Sul somos bem bairristas, assim, né? Então, pensar em sair, me impulsionar e vir para outro país era algo que nunca tinha passado na minha mente, né? Eu nunca tive esse plano de vida, nunca foi um projeto de vida, foi uma oportunidade. E como oportunidade, foi um momento assim de tentativa, de tentar superar várias questões e principalmente de enfrentamento, né? De autoenfrentamento. Desde a Alemanha, desde a viagem que teve várias sincronicidades que fizeram a gente decidir pela vinda, ou pelo menos para mim fizeram ter uma certeza, assim, quando aconteceram, a gente recebeu o convite para vir para o meu marido fazer uma entrevista de seleção, nós estávamos em Viena, e foi aquilo para mim já caiu como uma certeza, assim, que a gente tinha que vir, né? Que era um convite de amparador, não era um convite qualquer, assim, para participar de uma seleção sem importância, né? E aceitamos, né? Depois eu coloco ali no texto, né, sobre os aportes que a gente recebeu, a vinda para cá, o trabalho do meu marido sendo um aporte para a gente conseguir vir, o encontro daí com outro grupo, o Marcelo está aqui presente também, Marcelo, a Nájila, né, esse meu outro grupo evolutivo aí que ampliou a minha vivência conscienciológica também, né, e acho que reafirma, ao estar no Reurbex, né, reafirma aí alguns posicionamentos para mim, né? Enfim, a chegada na Alemanha também teve uma sincronicidade interessante, que é a data, né? Assim como hoje, eu sempre fico muito atenta às datas, né? Hoje, dia de Páscoa para os católicos, né? Para os cristãos, e aí hoje eu aqui apresentando aqui esse meu posicionamento, né? E quando a gente chegou aqui foi no dia que em 1945, então, teve a liberação do campo de Auschwitz, né? E eu achei uma sincronicidade bem interessante, até foi
a Anne Catherine e o Eduardo, que me falaram desse fato, assim, né, que juntaram os fatos, né, e eu achei, assim, muito interessante porque, de alguma forma, vai mostrando aí que nós estamos linkados a algum movimento de Urbex, né, algum movimento aí planetário maior, né. Isso culminou para nós aqui no grupo, né, Marcelo, que bom que o Marcelo está aí hoje, para me ajudar, né, Marcelo? Isso culminou para nós aqui num encontro maior de pessoas e depois na realização do encontro de intermissivistas em Estrasburgo, que foi também uma grande virada e que para mim foi um outro marco dessa minha trajetória na Conscienciologia, né? Chegar aqui na Alemanha também nesse período que os refugiados estavam maciçamente, né, entrando, ter contato com diferentes culturas, diferentes idiomas, né? A cidade que a gente vive é uma cidade bem rica enquanto diversidade, assim, não é só um grupo de alemão mesmo, restrito, né? Mas tem uma interculturalidade grande, né? E, bom, tudo isso foram fatores que impulsionaram e que foram aí positivos, né? E alguns fatores de reciclagens grandes, né? Principalmente da comunicação, da necessidade de aprender outro idioma, né? E de construir ou reconstruir a vida, assim, refazer estruturas, né? Que quando a gente está na cidade da gente, a gente vai construindo desde a infância, a gente nem se dá conta que essas estruturas de alguma forma estão ali na nossa volta. Quando a gente resolve fazer uma mudança assim, a gente começa do zero essas reestruturações, né? É isso, pessoal. Aí um resuminho assim, né? Então agora eu queria ouvir vocês, perguntas, ideias, né? Vamos trocar um pouquinho aí, vou abrir para a gente conversar. Não sei como é que funciona, Gilberto, agora tu pode... Então, eu vou aproveitar e fazer a primeira pergunta, enquanto o pessoal vai se preparando para perguntar, Liliana. Uhum. Queria te perguntar justamente sobre essa questão que tu falou, que tu nunca tinha pensado em sair de Pelotas ou do Estado, né? De Pelotas eu não digo, mas do Estado, pelo menos, né? E atravessar o oceano para morar em um outro país, né? De certa maneira, a gente pode dizer que houve um processo de isolamento ou de separação, né? Como foi para ti esse processo? Então, poderia aprofundar um pouco mais essa questão? De separação do grupo Karma, tu diz? Isso, essa questão familiar que parece que é bem forte na tua fala, assim, nós percebemos isso. Uhum. Eu sempre pensei que eu fosse sentir mais, vamos dizer assim, que seria mais difícil. Eu achava que seria mais difícil fazer ter esse espaço de um oceano e não sei quantos quilômetros, né, de distância, assim, um espaço que ainda é um pouco estranho quando eu penso assim, se alguma coisa acontecer, eu só consigo chegar em casa mais de 30 horas depois, né? Não, isso na melhor das hipóteses, né? Depois de um trem, 2 aviões, um ônibus para Pelotas e 1 hora de carro até Morredondo. Então, depois de 5 meses de transporte, eu consigo chegar em casa, né? Então, realmente foi assim, é desafiador, mas eu, em 2000, nem me lembro a data, mas enfim, o ano certo, 1993, eu acho, né? Meu irmão mais velho dessomou, e ele teve 3 anos doente, né? Eu tinha 14 anos quando ele dessomou, então eu tinha 12, 11, 12, quando ele ficou doente, né? E ali a gente teve uma vivência assim, muito grande em família, não de distanciamento, mas de ter que amadurecer na marra, sabe? De ter que cortar o cordão umbilical dessas necessidades básicas, assim, né? De cada um ter que se virar um pouquinho por si mesmo, né?
E até pela questão da doença dele, ele ficou 1 ano fazendo tratamento em Porto Alegre, 1 ano fazendo tratamento em Curitiba, né? E aí nós ficamos meio, né, eu e meu irmão mais novo, no processo que dava para ficar lá naquela época. Então, acho que aquilo ali, de alguma forma, fez com que a gente entendesse, pelo menos para mim, né, ficou muito claro que a minha família é uma família muito amorosa, a gente está sempre muito conectado, mas a gente entendeu que cada um tem a sua vida, né? Que cada um se organiza na sua forma. E isso para mim era muito claro, assim, eu tinha uma certeza absoluta que eu tinha que me desenvolver, né? E que eu precisava me movimentar. Quando eu vim para cá, eu acho que isso até acomodou bem, assim, porque eu fico assim, tem agora com o coronavírus, eu fico às vezes um pouquinho angustiada, o que vai acontecer, né? Se eu não vou estar lá para ajudar, mas não me impede, não é um impedidor, assim, é um pontinho de talvez preocupação, né? Alguma coisa assim, mas em nenhum momento eu pensei quero voltar para o Brasil, por exemplo. Isso não, né? Não é um pensamento, algo que me trave, assim, que me faça voltar. Então, eu entendo como eu não perdi o afeto, não perdi o carinho, não perdi a conexão, mas eu não me sinto presa numa conexão que é aprisionadora, né? Eu me sinto livre para seguir aí a minha trajetória, mas eu não me sinto desconectada desse contexto familiar, né? Não sei se eu te respondi. Respondeu, mas eu vou ter que te fazer uma outra pergunta. Uhum. Que hipótese tu coloca? Eu estou colocando uma aqui, né? Que hipótese tu coloca para essa ligação parecer tão forte e a partir do momento que tu mudou de país, ela não se tornou tão forte assim? Para ti é claro que era uma questão holopensênica ou tu tem algum, alguma outra hipótese? Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Para a questão familiar, assim, grupo kármica, eu entendo o afeto como algo que pode ser forte em qualquer momento, mas ele não precisa ser aprisionador, né? Não é forte no sentido de nos deixar assim incapazes de ter uma existência ou de ter um movimento pessoal livre, não sei qual seria a palavra, assim, ou capaz de seguir, né, a própria ProEx, né? Eu acho que tem uma questão aí que até trouxe um texto que talvez tudo esteja linkando do Holopensene. Eu me senti mais livre de estudar conscienciologia, por exemplo, nesse aspecto, sim, aqui na Alemanha, do que eu me sentia no Brasil, né? E aí isso eu acho que tem a ver com o grupo Karma, né? Que tem a ver com a minha família ser uma família católica, apostólica romana, né? Vamos dizer assim. Meu pai é ex-seminarista, minha casa sempre foi cheia de padre, e é interessante que hoje eu acordei e tinha uma mensagem de Feliz Páscoa de um padre no meu WhatsApp. Um padre aqui da Alemanha ainda, olha que coisa engraçada, os padres não me deixam, não desconectam, né? E, enfim, isso, nesse Holopensene, eu acho que tinha um certo eu me sentia meio aprisionada de poder seguir outros estudos ou uma ampliação maior lá no Brasil, né, em Pelotas, mas acho que se era esse o caminho, não sei se a pergunta era por esse caminho que tu queria. Não, tá ok. Vamos aproveitar aqui, então, temos uma pergunta da Andréa Grêmio, que te pergunta o seguinte, Liliana. Tu quer fazer a pergunta pessoalmente, Andréa? Não, Gilberto, pode fazer. Então, como tu vê a questão de migração e refugiados na Europa e o processo de reurbanização do planeta? Poxa, essa é difícil, hein, André? Vou pegar o Reurbanizados.
Pois é, eu não sei dizer, para mim é difícil pensar assim, eu sou uma iniciante estudiosa, vamos dizer assim, né? Recém estou começando a estudar esses processos todos, mas eu acho que esse movimento, quando eu vim para a Alemanha, que eu tinha uma sensação no início de eu acho que no Brasil eu não tinha essa percepção, pelo menos, mas quando eu cheguei aqui, a questão da União Europeia, essa questão do sem fronteiras, né? Eu tinha uma sensação de universalismo muito maior do que o que eu tinha lá na minha vivência pessoal lá no Sul, embora a gente tenha uma fronteira a poucas horas de casa aí no Sul também, né? A gente tem uma fronteira bem pertinho de nós, com outro país, mas eu não tinha essa vivência assim, né? Quando a gente chegou aqui, e a cidade que eu moro aqui, André, é uma cidade que não é uma cidade grande como Munique, mas também não é uma cidade muito pequenininha, assim, né? Ela, embora, para a Alemanha, ela é uma cidade média, né? Tem universidade, tem um centro né, que a gente diz, um parque tecnológico, né? Que é até onde meu marido trabalha. E chamou muito a atenção ser uma cidade, assim, a gente vê muita gente, né, falando árabe, muita mulher usando o lenço, né, muitas famílias turcas, refugiados, então, assim, eu tive um contato especialmente grande em função das aulas de alemão, né, quando eu cheguei aqui foi bem nesse auge dos refugiados, então era praticamente, tinha, sei lá, eu e mais 3, 4 pessoas na turma que não éramos refugiados, né, que éramos imigrantes voluntários, assim, né, a gente queria, né. Os refugiados é algo interessante, porque eles não querem estar na Alemanha, eles estão aqui porque o país deles não existe mais, não existe mais possibilidade de viver no país deles, né, mas eles não escolheram a Alemanha porque eles queriam vir, porque eles gostam da cultura, porque eles têm um interesse, né? Eles vêm para cá numa questão de sobrevivência, né? E eu acho que isso tem um movimento aí de Urbexes grande, né? Quando as pessoas são... É uma coisa compulsória, né? Não é uma decisão simplesmente. Né? Eu tive aula com pessoas, por exemplo, que vieram caminhando mesmo, meses de caminhada, né? E tentando sobreviver, literalmente, né? Então, eu imagino que a Reurbeck está por trás desses processos migratórios, assim, em massa. Mas eu não sei dizer exatamente, né, o que movimento, o que eu penso disso, né? Se a Reurbex é um movimento de limpeza holopensênica, vamos dizer assim, né, energética e holopensênica, uma tentativa de alívio holopensênico, talvez essa saída desse povo, que a grande maioria da Síria, né, esse povo árabe, para um movimento para um país como a Alemanha, que é um país democrático, que a mulher, né, tem uma presidente mulher, para eles isso é um choque praticamente, né? Eles não tanto que nas minhas aulas de alemão a maioria, os homens vão para aula, as mulheres não vão muito para aula, né? Vão eles, né? Eu tenho um colega agora que é até bem simpático, ele na aula de alemão, e ele ensina a mulher dele em casa, mas ele não deixa ela ir para a escola de língua, né? E aí eles vieram para um país em que a nossa chanceler aqui é uma mulher, né? Então a gente vê assim que tem acho que é uma tentativa de reciclagem na marra, né? Tipo, ou vocês reciclam nessa existência ou, né, a coisa está mais difícil. Mas eu não sei se eu conseguiria ir mais fundo aí nessas questões da Reurbex, né? Não sei se eu respondi, André. Não, respondeu sim, Viviane. Obrigada. Foi até além aí. Grande reflexão. Então, aproveitando que tu tocou nessa questão das aulas de alemão, a próxima pergunta justamente vem lá da coordenação do Aratã, então, justamente pergunta como é que é o desafio de aprender uma nova língua, em especial o alemão, que é tão diferente do português.
É um desafio meio egóico, assim, de dor egóica para mim. Tem um lado interessante, assim, porque eu acho que sempre que a gente aprende uma língua nova, quando a gente começa a ver que a gente consegue se comunicar um pouco, mesmo que seja atrapalhado, né? Não pensem que eu falo muito bem, assim. Mas mesmo atrapalhado tem uma diversão, tem algo interessante, né? A gente, nós, pelo menos no Rio Grande do Sul, a gente tem muito contato também com os alemães, né? Com a imigração alemã. E algumas palavras, eu me lembro que a minha mãe dizia assim, vamos fazer um fristik, né? Era para comer beliscar alguma coisa, né? E aí eu vim descobrir aqui que frustruk é o café da manhã aqui, né? E essas coisinhas assim que a gente pega ali uma palavrinha que vinha lá né, que eu aprendi lá na infância e que hoje eu de vez em quando reconheço aí um sinal dela, né? Para mim tem um lado interessante. E tem um lado muito desafiador, que é não conseguir se comunicar. Como a gente veio para cá numa situação de oportunidade mesmo, evolutiva, não de um preparo, né, um planejamento, né? O que acabou acontecendo foi que a gente não tinha aprendido a língua, a gente não sabia nada de alemão quando a gente veio, né? Então nós caímos aqui, nós saímos falando, eu, por exemplo, que mal falava inglês, ainda falo muito mal, né? Saí do Brasil me comunicando muito bem na minha língua e cheguei aqui sem conseguir falar muita coisa, né? Ou nada praticamente. E isso foi um desafio egóico, assim, né? Vencer a primeira resistência, vencer depois as próprias aulas de alemão, que não são simples nem fáceis, né? Ainda nesse contexto todo, assim, porque quando a gente pensa, eu fiz aula de inglês, por exemplo, no Brasil, a turma tinha 5 alunos, né? Aqui a gente faz uma aula de alemão com 30 alunos numa sala de aula, né? Então, em função dessa situação dos refugiados, isso não era assim, né? Hoje é assim em função da quantidade de pessoas que estão buscando aprender a língua nesse momento aqui, né? Mas, pelo que falam, não era. A escola de línguas, por exemplo, aqui na minha cidade, tinha uma turma de cada nível sempre, né? Oferecia a escola de línguas, que é a Volkshochschule aqui, que é uma escola mais popular, vamos dizer assim. Hoje, ela tem mais de 20 professores dando aula simultaneamente em 3 turnos, né? Desde 2014 ou desde que começou mesmo a imigração, né, dos refugiados para cá. Então, é um processo de aprendizagem que tu não está só focado na aprendizagem, né? A gente está dentro de um outro contexto mais amplo que faz com, além disso, além desse contexto mais amplo, o meu próprio contexto emocional, eu acho também, assim, né, de não poder me comunicar, e aí às vezes eu ficava irritada, incomodada, às vezes tinha épocas que eu estava incomodada com a própria língua, com a dificuldade da língua, né? E por outras épocas achando interessante o movimento, assim, é meio que um desafio de humor, eu acho, assim, de manter o bom humor, né? E principalmente vencer resistências egóicas, assim, e entender que, bom, às vezes vai ser um pouco mais difícil, não desistir, seguir em frente e aprendendo a colher aos pouquinhos, assim, né? Não é uma língua que tu consiga sentar. Essa semana eu tive aula, as últimas aulas dessa etapa que eu estou fazendo do curso, e a gente vai prestar uma prova, né? E o professor diz assim, vocês têm que entender que alemão não é inglês, né? Vocês têm que sentar e estudar, ele nos dizia, né, na aula. E aí a gente fica, por um lado é motivador, por outro lado tem toda essa questão do esforço mesmo, de se manter motivado e não perder essa motivação, embora acho que bata um pouco nisso, eu até botei no texto, né, que ter ficado sem falar a minha língua materna, sem conseguir utilizar ela para me comunicar, também abriu espaço para pensar outras comunicações, né?
como a gente pensa agora, né, usando máscara, e isso é uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas falam com a gente, elas não enxergam mais se a gente está rindo ou não está rindo, né, se está sorrindo ou não, e a gente tem que conseguir mostrar de outra forma daí o humor que a gente está, ou como a gente recebeu aquela informação, né. E acho que eu acabei tendo que desenvolver essas outras formas de comunicação, de expressão, assim, e eu me dei como oportunidade de desenvolver a questão energética, a percepção dessa comunicação energética, né? Que antes eu acho que com a comunicação verbal, às vezes a gente não dá tempo, né? Se atropela, enfim. Então, tentei usar isso como um desafio, assim, né? Não sei se eu respondi, Gilberto. Muito bem. O Isamar quer fazer uma pergunta. Isamar, você abriu o microfone. Bom dia, Bibiane. Parabéns aí pelo teu enfrentamento. A minha pergunta é em relação ao povo alemão. Como é que você se sente assim acolhido pelo povo alemão? Como é que você vê o holopensene deles aí na cidade? Como é que está essa situação? Porque parece que depois de todos os acontecimentos pretéritos que tiveram de guerras, né, o povo alemão mudou muito a característica dele, né? Aí eu queria saber como é que você está se sentindo isso aí. Esse acolhimento por eles ou não acolhimento, não sei. Valeu, Isamar. O que eu posso colocar assim? Eu me sinto muito bem acolhida aqui, né? Mas eu ouço muito dizer que muitas coisas mudaram ao longo dos anos, realmente, na Alemanha, né? Eu tenho amigos brasileiros que moram aqui há 20 anos, por exemplo, e eles dizem que nunca foi como é hoje, né? E eu tenho até uma amiga que ela diz assim, que hoje nós brasileiros somos o top dos imigrantes, vamos dizer assim, né? Que os alemães gostam dos brasileiros, né? Porque a gente trabalha, a gente não reclama muito, a gente, assim, vem aqui para construir uma vida nova, né? E tenta se integrar, né? Que é diferente dos árabes, né? Dos turcos, principalmente, que eles vêm, o pessoal que vem da Turquia, por exemplo, que vem já há muitos anos, tem essa imigração da Turquia para a Alemanha, né? Eles vêm para ganhar dinheiro e voltar para a Turquia, né? Eles não vêm para viver e construir uma Alemanha, né? Ou, né, eles vêm porque lá eles não têm condições, então eles vêm, trabalham aqui e voltam a ideia deles é voltar para a Turquia sempre, né? Nem sempre isso acontece, mas esse é o objetivo, né? Então eu me sinto muito acolhida. A gente, ao contrário de todo mundo que muitas pessoas, não digo todos, mas a grande maioria que a gente encontrou que tiveram resistência até dos alemães, né? A gente foi morar num prédio aqui, numa cidadezinha do lado, aqui de Ulm, e nós éramos nesse prédio, o primeiro prédio que a gente morou aqui não tinha nenhum alemão, era um conjunto de apartamentos, com, não sei, 4 apartamentos por andar, acho que tinha 4 ou 5 andares, e não tinha nenhuma família alemã, era todos imigrantes, de vários lugares do mundo, China, Austrália, né, vários outros lugares. Nesse segundo prédio, nós éramos os únicos imigrantes, todos os outros eram alemães, todas as famílias alemãs. E a gente chegou no prédio eu nem lembro agora exatamente, mas no finalzinho, no início de novembro, eu acho, e em dezembro, uma das vizinhas nos convidou para passar o Natal com elas, né? E pelos os nossos amigos dizem que isso nunca acontece aqui, né? Que o alemão convidar para você ir na casa dele, principalmente numa festa assim de família, é algo muito inesperado, né? E a gente foi, né? Ela é a nossa amiga até hoje, virou nossa, né, amparadora aqui na Alemanha, é uma pessoa que está sempre junto com a gente. Então, eu não senti isso, né? Agora, eu também sou uma pessoa muito aberta, assim, vejo muito, por exemplo, eu vi na escola de línguas brasileiras, né, que tiveram muita dificuldade de adaptação, porque são pessoas realmente muito expansivas, né? Então, já chega, abraça, né? E os alemães não conseguem com isso, eles não é deles, né? E
E aí, quando você ultrapassa demais as barreiras, aí também... E é uma questão cultural, não é simplesmente porque eles são grosseiros, ou não é negativo, entendeu? Esse é o jeito que eles se desenvolveram, né? E nós somos mais calorosos, mais afetivos. Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Eu acho que quem chega muito, né, muito abrasileirado mesmo, muito latino, assim, enfrenta uma resistência maior aqui. Eu trabalhei também numa escola, eu não senti, assim, muitas dificuldades de integração com as colegas, por exemplo, com professoras, com diretora, né, com as crianças. Eu senti, às vezes, mais com as crianças alemãs. Elas têm... Como é que eu posso colocar isso assim? Elas eram mais se não tinha nenhum outro adulto presente, elas eram super acolhedoras. Vinham, abraçavam, sentavam no colo, conversavam. No que entrava alguém na sala, as crianças mudavam, assim. Na frente dos pais, elas não conseguem ter um movimento de afeto com outra pessoa. Elas ficam esperando o pai dar uma autorização, por exemplo, né, de que ela pode ir lá e abraçar, ou ela vem com um presentinho, assim, ela entrega o presentinho assim, né, ela não vem que nem a criança brasileira que já vem, abraça, né. Então, eu vejo assim, eles têm sim um movimento diferente do nosso, e que se a gente não respeita, eu acho que daí sim tem uma refutação, né? Mas se a gente consegue ter se a gente entende a diferença, assim, né, e consegue ter um meio termo, né? Eu tenho uma amiga que todo mundo que ela vê, ela diz, ai, a pessoa foi tão grosseira, não sei o quê. E às vezes eu tô junto em situações com ela que eu não acho a pessoa grosseira, sabe? Acho a pessoa só não sorri, né? Ela, não é que nem a gente que sorri para tudo, eles não sorriem para tudo, né? Mas não são exatamente grosseiros. Agora, eu também tem um jeito meio alemã de ser, assim, né? Eu me identifico. Está se transformando. O Bibiana, olha só, os meus filhos, eles fizeram um curso aqui no Brasil, né, estudaram numa escola alemã, e fizeram uma integração aí na Alemanha. E eles gostaram muito, foi muito interessante. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta, assim, se você teve algum déjà vu, alguma rememoração do passado, uma conexão com a Alemanha, alguma coisa assim? Você percebeu isso? Rememoração eu não tenho, assim, eu tenho uma ligação forte porque eu cresci num bairro na minha cidade que tem muitos alemães, né? A gente sempre teve, minha família sempre teve, por exemplo, empregada doméstica, e todas elas eram de origem alemã. Então a gente comia as comidas que tem aqui, elas, né, já tinham alguma coisa assim de, embora a parte, eu não tenho origem alemã, tenho origem italiana e gaúcha mesmo, índia, sei lá, alguma coisa bem do sul, assim, né? Mas a gente teve muito esse contato. Eu estudei todo o primeiro grau numa escola que é da rede, hoje é rede sinodal, na época não existia essa rede, mas é uma escola luterana, né? E minha mãe estudou lá, e quando minha mãe estudava, eu tinha aulas de alemão, por exemplo, né, naquela época. Depois, quando eu estudei, já não tinha mais. Sempre foi uma cultura que a gente teve muito contato, realmente, né? Mas eu não tive nenhuma rememoração assim, de já ter vivido aqui. Agora eu me sinto muito em casa, eu me sinto extremamente à vontade, assim, eu gosto desse jeito deles. Aqui onde eu moro mesmo, a gente não... é um silêncio, assim, às vezes no início eu até ficava meio assustada, pensava, o que eles fazem com as crianças? Eles devem atar as crianças no porão, né? Porque a gente não ouve nada, né? Não ouve um barulho, não ouve conversa, né? E eles são calmos, silenciosos, não tem aquele música do carro do vizinho, né? Não tem não existe isso aqui. E as casas são tudo juntinhas mesmo, assim, e mesmo assim a gente tem... E a pontualidade, eu sempre tive isso no horário certo. Eu tenho algumas rigidez, vamos dizer assim, algum perfil de rigidez que fecha com o perfil alemão, então eu me sinto meio em casa. Agora, se isso vem de outras vidas já, né, se eu voltei ao lar ou não,
por rememoração, não sei dizer, então. Tá ok. Obrigado, Bibiana. Valeu. Então, Bibiana, a Lia Tedesco pergunta para ti, né, na verdade, é perguntando se tu pode falar um pouco sobre o histórico e a conexão com o grupo de estudos da REURBEX. Tá bem. Bom, o REURBEX começou, aí o Marcelo, por favor, me ajude se eu falar alguma coisa aqui atrapalhada, né? O REURBEX é um grupo de estudo aqui da Europa, que se formou aqui na Europa, né? Se formou aí comigo, Marcelo Brivilati, que está aqui da Suíça, a Manuela Onold e a Maria Celeste, que eu nem me lembro se na época a Maria Celeste estava em Portugal ou na Suíça também, mas enfim, ela transita entre os dois países, né? Então, nós os quatro participamos do encontro online, do curso online que estava sendo oferecido pela Reaprendência, eu acho, se eu não me engano, pela Anne, Catherine e o Eduardo Vicente eram os professores, e a gente se encontrou nesse curso. Esse curso estava acontecendo presencialmente em Foz, mas a gente se encontrou online, né? Nós éramos nós quatro e mais a... Como é que é? Margarete? Não é Margarete. Esqueci o nome dela. Tinha uma outra pessoa nesse dia, mas que mora no Brasil, né? E após o curso, o Marcelo montou um grupo no WhatsApp, botou o nome de REURBEX, né, Marcelo? E nós ficamos quatro ali nos encontrando por algum tempo, assim, falando no WhatsApp. Depois a gente começou a se encontrar nas quintas-feiras, e desses encontros entre nós foram aparecendo outras pessoas que estavam aqui na Europa querendo também estudar Conscienciologia, né? Daí eu acho que foi Yatra, Cláudia, foram os primeiros a irem chegando, o Alexandre, né? E o grupo foi crescendo, foi aumentando, e a gente se reúne, então, hoje, todas as quintas-feiras, já fazem aí 4 anos, né? Todas as quintas-feiras, às 20 horas, para estudar algum tema da Conscienciologia, né? Quer falar, Gilberto? Não. Ah, tá. A gente se reúne, então, e a gente teve um movimento intenso, assim, de entrada de novos integrantes já há algum tempo atrás. O grupo chegou a ter mais de 40 pessoas, né? E culminou aí no nosso trabalho. O Marcelo teve essa inspiração, né, Marcelo, de fazer o encontro dos intermissivistas na Europa. Então, a gente tem a oportunidade de estar aqui com o Marcelo presente no debate, né, que foi aí a pessoa que levantou a bandeira e que, né, disse, vamos fazer, aconteça o que acontecer, né, Marcelo? E eu tive a oportunidade de ajudar também, a convite do Marcelo, de ficar mais à frente aí das tarefas, né? E ajudar lá no dia do evento. O evento reuniu, até botei no texto, né, 243 pesquisadores da Conscienciologia, em Estrasburgo, que foi também para mim um marco, assim, conscienciológico, vamos dizer assim, né? Acho que foi a primeira vez em que eu saí da posição só de ser a pesquisadora que faço a minha autopesquisa, que participo dos cursos, para ser uma pesquisadora que ajuda, que a gente nós não somos uma IC, a gente não pode dizer que nós voluntariamos, nós não somos uma instituição conscienciocêntrica, né? Nós somos um grupo de estudo que não tem, assim, um vínculo com a CCCI no sentido institucional, no papel, né? Mas foi a primeira vez que eu pude ter esse movimento de vou lá, vou ajudar, vou fazer, né? E a gente conseguiu reunir tantas pessoas, a Arid, o Leandro tiveram aqui com a gente, né? E foi um evento para nós, para mim, um marco, tá? Inclusive no paper ali, né? No texto, foi um marco também da minha própria autonomia aqui dentro da Alemanha, né, na Europa, vamos dizer assim, né, de movimento, de sair sozinha, né, como eu não falava inglês, não falo muito bem inglês, né, não falo alemão, eu sempre tinha medo de sair, de pegar trem, ir para o lugar, acabar parando no lugar errado, né, sempre ficava com uma sensação meio estranha. E a Estrasburgo foi a primeira vez no dia do evento em que eu fui realmente, né, sozinha, e para nós
Hoje, o grupo de estudo, nós funcionamos no formato de colegiado, né? Até no início, o Gilberto falou que eu estava na coordenação, né? A gente se denomina agora colegiado, né? Nós funcionamos em 3 pessoas nesse momento no colegiado, e estamos também numa etapa mais autônoma do grupo, assim, de estudo, né? Um dos nossos projetos agora também é uma dedicação maior ao estudo do Homo sapiens reurbanizatus, né? Então, acho que nós caminhamos aí nesse estudo, vamos dizer assim, numa tentativa desse estudo da Reurbex, de uma forma um pouco autônoma, né? E ao mesmo autodidata, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo tentando sempre fazer uma integração. O grupo hoje tem vários tenepsistas, são pessoas que, a grande maioria, acho que tem poucos como eu, que tem muitos anos, né, que já acessou as ideias da Conscienciologia, acho que a grande maioria tem aí o tempo do grupo, ou 2, 3 anos a mais, né, que o grupo, aí uns 6, 7 anos talvez, né, mas a gente já tem professores, o Marcelo e a Nájila, que estão aqui, são já 2 professores de Conscienciologia, que também... Acho que o grupo vem se desenvolvendo, se estruturando enquanto, assim, uma fundamentação maior, né? Não só o número de integrantes, mas o nosso próprio desenvolvimento enquanto pesquisadores, né, da Conscienciologia. E para mim foi um suporte aqui, um aporte nesse período de mudança, né? Acho que em Pelotas a gente tinha o nosso grupo aí, Alice, Delânia, Tânia, Gilberto, né? A gente tinha a Eliana também está aí, a gente tinha o nosso grupo que foi um suporte também, todo esse período ainda é aí, né, para todos vocês. E quando eu cheguei aqui, ter esse grupo com o Marcelo e com a Nájila, e com o outro pessoal, estou falando eles aqui, que é os que eu estou vendo que estão aqui dentro, né? A Michela, é um outro suporte para mim, evolutivo, estar aqui, ter encontrado, né, esse grupo, e acho que faz muita diferença para mim aqui. Bibi, fala aí, Marcelo. Se você me permitir, só para fazer um complemento, esse grupo, o curso foi o curso Reurbanização da Europa, que foi dado pela Anne Catherine, pelo Eduardo Vicente e a Regina Tschudi, da Alemanha. E ele foi feito pelo Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, na época. E no próximo final de semana a gente vai estar completando 5 anos, foi 10 de abril, que a gente teve 10 de abril, esse encontro online, que a gente formou o grupo. Até vou anotar essa data aqui, já. Mas o Marcelo aí é um dos, né, eu, Marcelo, Celeste, Manuela, e começamos o grupo, e para mim também é meio que aquele, de certa forma, um pioneirismo, né, Marcelo, para nós, assim, que algo, como é que eu vou dizer, um ponto importante na minha história, dentro da Conscienciologia, ter encontrado o Marcelo, a Celeste, a Manuela nesse curso, e a gente ter conseguido montar esse grupo que existe até hoje, né? Para mim é algo bem, bem bacana. Assim, o Marcelo foi coordenador durante vários anos, a Nájila, que está aqui também, foi coordenadora durante um bom tempo. A Nájila, acho que mais tempo, não sei. O Marcelo e a Nájila falaram que foram mais tempo coordenadores, né? E agora eu estou aí há 1 ano e alguns meses no colegiado. Muito bem, Bibiana. Bibiana, nós realmente estamos com muitas perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue responder a todas, né? Mas temos muitas perguntas. Tá? A próxima é da Nájila Campiotti, que pergunta aqui se tu pode contar como é que foi a tua adaptabilidade nesse novo país em função de uma nova cultura e idioma, né? Já respondeu um pouco, mas ela pergunta se isso contribuiu para a transição de paradigma. Eu, como hipótese, eu posso dizer que sim. Eu acho que sempre que a gente abre a mente para
parar de enxergar a vida. Acho que lá no Rio Grande do Sul a gente é assim, bairrista e a gente acha que o mundo funciona como o Rio Grande do Sul. A gente acha que o mundo tem que ser meio o que o Rio Grande do Sul é, né? E eu acho que a vinda para cá, ela para mim, foi uma ampliação, assim, né? Existe muitas culturas, muitos jeitos de viver essa vida, né? E essa existência. E eu acho que isso contribui para pensar que viver nessa existência dentro do paradigma consciencial, assim, é uma mudança, é uma virada de chave, né? A gente tem que virar a chavinha para pensar que a gente está aqui nessa dimensão, mas que energeticamente tem outras consciências presentes, que a gente está dentro da multidimensionalidade 24 horas por dia. Eu acho que acho que sim, Nájila, acho que contribuiu. Eu não sei dizer como, né, assim, exatamente que método é esse aí que faz isso acontecer, eu não sei dizer, mas eu acho que se permitir, e eu acho que sair de um holopensene para outro, acho que também ajuda nessas mudanças, né, nesse abertismo consciencial, assim, né? Vamos ver se tem outra aí, Gilberto. Estou indo rápido agora, porque eu estou vendo que tem pouco tempo. E, olha só, a Adriana Pires está perguntando qual foi a tua primeira percepção energética durante as interações culturais aí na Alemanha. Adriana, eu vou te dizer assim, a primeira sensação ali energética foi muito estranha, porque eu saí do Brasil, no dia que eu fui embarcar para vir para cá, a minha afilhada foi no aeroporto e me entregou em mãos o livro o Diário de Anne Frank, que eu já tinha lido quando eu era adolescente e tal, na escola, eu acho, não me lembro mais, mas não me lembrava exatamente. E aí, quando eu cheguei aqui, eu digo, quer saber, eu vou ler o Diário de Anne Frank de novo, né? E eu estava num hotel sozinha, meu marido saía para trabalhar, né? E era um hotel interessante, porque é essas casinhas aqui da Alemanha, né? Com telhadinho assim, e as janelinhas no telhado. Então, tu tem que olhar por cima, porque não tem uma visão da rua, né? Tu tem que ir lá enfiar a cabeça para olhar pela janelinha. E eu comecei a ler aquele livro e eu me senti a própria Anne Frank, trancada, com medo de sair, achando que eu ia sair na rua e eu ia falar uma bobagem, eu ia ser presa e meu marido não ia me achar. E eu tinha essas sensações, assim, nesse período que eu estava no hotel, que até um dia eu pensei, vou parar de ler esse livro, vou desistir de ler esse livro. E aí, depois eu pensava isso, pensava, não, mas eu vou ler até o final agora, né? Vou terminar e vamos... Então, a minha primeira sensação energética, não sei se pelo próprio rapport do livro, da história do livro, ou pelo rapport holopensênico, foi muito vinculada a toda essa questão da Segunda Guerra Mundial, né? Eu tive muitas sensações assim vinculadas a esse período, mas eu não sei te dizer se a leitura do livro não foi um influenciador grande também, né? Que é um relato bem forte o livro, né? Então, mas acho que o contexto também, né? Quando eu caí aqui, não sei se eu não tivesse acesso ao livro naquele momento, eu inevitavelmente não linkaria, né, com esse holopensene ainda, né? Ainda mais que a cidade aqui é uma cidade ainda de muita construção assim medieval, né? Muita coisa antiga. Foi uma cidade que foi bombardeada intensamente na época também da Segunda Guerra, reconstruída, mas acho que esse holopensene tem aqui ainda muito presente e a primeira impressão foi essa. Então, parece que realmente as perguntas aqui vão se encadeando, tá? Eu vou fazer duas perguntas que têm a ver. A primeira é da Maria Ângela, né? Que pergunta como tu vê o acolhimento desses refugiados, tá? E a Estela veio pergunta se tu acredita que o recebimento da Alemanha de tantos refugiados, tá, teria a ver extrafisicamente, né, com a época do domínio nazista e do genocídio judeu.
como tu vê o acolhimento desses refugiados e depois essa questão dos refugiados com essa questão da Segunda Guerra. Eu já ouvi assim aqui falar, e eu acho que tem muito a ver assim como como sendo um momento da Alemanha de resgatar, né, um país que matou tanta gente, né, e que mandou tanta gente, obrigou tantas pessoas a se tornarem refugiados em outros países, né, as pessoas saíam daqui e se tornavam refugiados em outros lugares, né. Hoje, eu acho que foi meio que um pagamento de dívida holocármica, algo meio assim, né, talvez nesse aspecto. Eu acho que eles tentaram vamos dizer assim, a gente que fez isso com tantas consciências agora está fazendo o oposto, né? Vamos acolher e auxiliar essas consciências que estão saindo dos seus países, né? Estão sendo refugiados dos seus países. Acho que enquanto proposta de governo, proposta política, funcionou assim um pouco nisso. Não sei se extrafisicamente, acho que também, mas eu não saberia dizer o quanto extrafisicamente realmente tem esse link, né? Agora, enquanto acolhimento, eu vejo assim, tem duas linhas aí na minha visão, né? Tem essa linha que pensa, olha, nós vamos acolher, vamos, né, ajudar, e tem uma linha que a gente vê e que é clara nos alemães aqui, que é vamos trazer pessoas para a Alemanha porque a Alemanha precisa de mão de obra. E isso fica claro para a gente, principalmente para quem está nas escolas de línguas, assim, trabalhando em contato com refugiados, né? Fica muito claro assim que as pessoas, a própria professora de alemão agora dessa turma que eu estava, ela dizia assim: a gente agradece que vocês estão aqui porque vocês vieram trabalhar para nós. Eles falam isso, assim, né? Então, eles querem o refugiado ou o imigrante, não no sentido tão grande de integração, assim, vocês agora fazem parte da Alemanha. Acho que tem, sim, ainda muito essa questão de eles precisam de uma mão de obra que trabalhe para garantir a aposentadoria dos alemães. Eles falam isso. Isso não é uma coisa que não é falado, isso é falado aqui, né? Como hoje a maior parte da população está envelhecendo, eles têm pouca população numa idade ativa, né? E eles precisam que essa população em idade ativa aumente para trabalhar, para pagar o benefício de aposentadoria, né, da população que já está chegando nesse período. Então, eles falam isso. Então, eu vejo assim que tem um jogo de interesses, assim, né? Até eu estava em aula um dia e um refugiado estava reclamando, né, algumas coisas do governo, e aí um outro amigo dele disse assim, os dois da Síria, né, e aí um disse assim, coitadinho, ele achou que a Angela Merkel estava esperando ele de braços abertos, né, assim, que ia acolher ele em casa, né, brincando com ele, assim, porque não é a vida dessas pessoas, principalmente esses refugiados da Síria, não é simples aqui, não é fácil, não é... Claro que é melhor do que no país deles, mas enquanto integração, eu acho que a Alemanha ainda não conseguiu desenvolver uma questão de... essa questão de assistência e acolhimento, por exemplo, como a gente pensaria conscienciologicamente, né? Mas experiências, tenham suas próprias experiências, né, minha visão. Bem, Bibiana, eu vou encaixar duas questões aqui que têm um pouco a ver uma com a outra aqui. A Delane, de Pelotas, pergunta qual o traço fardo que tu precisou fazer autoenfrentamento, né, o mais difícil, talvez o mais dolorido, né? E o Leandro pergunta quais os desafios e descobertas traforistas atuando no colegiado do Grupo Reurbeck. Trafar e trafor. Tá. Vamos ver, eu vou começar pelo trafar aí, Delane. Eu não sei se foi bem um trafar, talvez sim, né? Eu acho que o que mais eu vejo que tive que reciclar foi a questão da comunicação, né?
E não só da comunicação, assim, a comunicação foi uma ferramenta que me faltou, vamos dizer assim, e o que doeu foi o ego mesmo, né? A coisa egóica, assim, como que eu não consigo, como que eu não posso, como que, né, não acontece, né? É quase assim, tipo, isso não pode acontecer comigo, eu tenho que me comunicar, eu tenho. Então, acho que a comunicação me bateu em algo bem egóico mesmo, tanto que tinha épocas que eu tinha uma resistência daí em aprender alemão, porque do tipo assim, vou viver em português aqui, né? Vou entrar na bolha, não preciso do alemão, né? E não que eu tenha ficado em cima disso, mas eram pensamentos que também vinham. Então, acho que esse traço, assim, essa coisa bem ego mesmo, assim, acho que de autoestima, sabe, de força, assim, né, em vez de pensar, olha, vamos lá, vamos ver os trafores e seguir em frente, ficava me vitimizando, assim, nesse não conseguir, nesse trafar, né, nessa falta de comunicação. Então, isso eu tive que fazer uma reciclagem mesmo para conseguir seguir, assim, e não é uma reciclagem que eu terminei, não. É meio que diário, assim, né? Quando eu falo alguma coisa, eu acho que eu falei tão direitinho, a pessoa diz, não entendi nada, aquilo bate de novo, assim, tipo, ai, como que não entendeu? Eu falei exatamente como eu aprendi na escola, né? Porque aqui tem muitos dialetos, né? Então a gente aprende um alemão na escola que não necessariamente é o que eles falam na rua, né? Então, às vezes, acontece muito isso. A gente aprende o Hochdeutsch, e aí sai na rua, eles estão falando o dialeto, e eles não nos entendem. Às vezes, eles até entendem mais, mas a gente não entende. Mas o sotaque também atrapalha, né? Mesmo falando direitinho com o sotaque, às vezes é difícil deles entenderem, né? E o trafor, Leandro, vamos ver. Eu acho que eu tento, pelo menos, sempre ter, assim, um movimento diplomático, tentar, né, ver o lado de todos, tentar acomodar mesmo que eu não consiga tanto, assim, né, ou que me falte ainda muito, mas acho que eu tenho um pouco disso como trafor, assim, de tentar ver o melhor para todos, tentar olhar em mais ângulos, né, e aí isso eu acho que me ajuda dentro do colegiado, assim, é um desafio estar no colegiado, mas eu acho que a própria função do colegiado também ajuda a melhorar esse tipo de traço, assim, né? Mas também é um traço em desenvolvimento, não posso dizer assim que esse é, né, um marco, mas acho que esses dois explicariam aí um pouco. Então, a Eliane e o Marco perguntam para ti, tá? Qual o impacto que teve na tua Proex essa saída da terra natal? O impacto na Proex, poxa vida, essa daí deixa eu pensar. Eu acho que o impacto maior é meio que se eu posso dizer que eu não sei, é difícil entender essa linha da Proex, né? Quando a gente está definitivamente acomodado dentro dessa linha da Proex, né? Mas eu acho que se eu pensar que no Brasil eu conseguia ter um grau de desenvolvimento do próprio estudo da Conscienciologia ainda muito limitado, e quando eu vim para a Alemanha eu tive um impulsionamento disso, então eu acho que o impacto é um impacto de impulsionar, assim, né? De fazer com que eu me exponha, né? Que eu me assuma, que eu trabalhe as energias, que eu viva a multidimensionalidade, né? Que eu traga, que eu vire a chave mesmo, não só disso enquanto conceito, de todos esses conceitos enquanto teoria, mas enquanto prática, né? Acho que enquanto impulsionador, vamos dizer assim, né? De se isso pode se pensar que isso está dentro da Proex, né? Pensando assim. Então, Bibiana, o Ricardo Magalhães, ele te parabeniza e declara aqui que tu é um exemplo para todos nós. E aproveitar para dizer que
pessoal todo está te parabenizando, te felicitando, né, pela tua caminhada evolutiva aí, né, pela tua trajetória, e pela tua coragem de expor aí, enfim. Né. E depois nós temos uma pergunta aqui da Adriane Pires, tá? Como você vê o acolhimento dos alemães relacionado às suas série X? Não sei se ficou claro, senão a gente pode pedir para que a Adriana... Vamos ver, Adriana. Vamos ver se tu consegue me dar uma luz. Adriana, tu pode fazer a pergunta. Posso falar? Pode. Então, você disse que se sentiu acolhida na Alemanha. Então, eu falo isso porque eu já morei em vários países, e teve países que eu não senti acolhimento nenhum, e teve países que eu, apesar de assistir acolhimento, tive muito contrafluxo. Então, eu estou te perguntando isso porque você sentiu acolhimento. E qual a relação que tem isso com outras vidas suas? Você não, porque você recebeu um livro da Ana Frank logo ao embarcar, não é algo banal, entendeu? Por isso que eu estou querendo que você faça esse link. Eu acho que o que eu posso dizer é que se eu não vivi aqui na Alemanha em outras vidas, pelo menos muito pertinho eu estava, né? Porque eu acho que, como hipótese, por toda... até por características minhas, assim, pessoais, eu me sinto muito bem acomodada, vamos dizer assim, nesse movimento, nesse jeito de funcionamento do povo alemão, né? Então, por hipótese, talvez sim, talvez tenha aí outras vidas que eu já tenha vivido por aqui, né? A cidade também, né? A gente falou, né, Adriana, da cidade que tu também já teve aqui, né? A cidade, para mim, foi assim, eu me senti muito bem quando eu vim para cá, todas as vezes, eu nem consigo imaginar meio morando em outra cidade na Alemanha, e já conheci outras aqui, né? E eu gosto muito da cidade aqui também, essa região. Então, eu acho que talvez sim, tenha, assim, mas eu não tenho nenhuma rememoração, eu não tenho nenhuma hipótese no sentido de alguma informação multidimensional, né, com relação a isso. Por hipótese de fatos, vamos dizer assim, acho que sim, acho que eu poderia pensar que algo eu tive aqui a ver, né. Uma coisa interessante que eu visitei aqui, o campo de concentração, por exemplo, né? Eu sempre achei que eu ia me sentir muito mal, eu não me senti mal, mas eu me sentia meio embalonada, assim, sabe? Meio... Como é que a gente tem uma palavra exatamente para isso, né? Mas meio como encapsulada? Encapsulada, exatamente, Mas... por exemplo, as igrejas, quando eu não entro mais em igreja, porque eu passo mal em todas as igrejas que eu entro aqui. Eu não me sinto bem, fico mal realmente, assim, de ficar com pressão baixa, de ficar fisicamente mal. Eu saí na porta fora da igreja, ponto, passou tudo, pode seguir o passeio, pode, né, fazer outras coisas. Então, acho que sim, Adriana, acho que tem algo de Seriex, mas eu não tenho uma hipótese muito clara, assim. Deixa eu só esclarecer uma questão, Viviana. Tu disse que quando tu entra em igreja, tu passa mal fisicamente. Mas isso na Alemanha ou acontecia antes? Na Alemanha, só aqui. Eu não tive isso no Brasil. Quando tu morava no Rio Grande do Sul, nunca aconteceu isso antes? Não, eu ia toda a missa com meu família e não tinha nada. Ia à missa e não sentia nada. Uma questão bem, me parece que é uma questão bem interessante. Aqui até teve uma situação uma vez, porque a igreja da minha cidade aqui é uma das igrejas com a maior torre de igrejas do mundo, né? E a torre uma das torres mais altas. E eu já subia lá várias vezes, né? E aí uma vez subimos eu e meu marido,
E a subida é cansativa mesmo, né? Aquele nem sei quantos degrauzinhos até lá em cima. E aí, numa parte lá da igreja, não tinha nem chegado no meio ainda, eu já estava cansada mesmo, né, ofegante. Ele ficou debochando de mim, tu é muito fraca, tu não consegue, tu não sei o que, aquelas brincadeiras, assim, né, de viagem. E aí nós subimos, quando chegou lá em cima, ele passou mal e quase desmaiou no topo do topo da igreja, num lugar assim, ó, que só cabe poucas pessoas, não consegue ficar... Que eu pensei, se ele cair aqui, eu nem sei, vai ter que vir um helicóptero nos tirar daqui, porque... E aí, ele que teve o... Eu acabei, naquele dia, eu não fiquei mal, mas ele foi escado mesmo, assim, né? Por hipótese, eu penso que ele foi ali extrafisicamente agarrado, né? Ele não chegou a desmaiar, quase desmaiou, ainda deu uma função, porque uma pessoa, eu tive que empurrar ele na parede, assim, segurar ele, é muito mais alto do que eu, né, e eu não sei, ele não tinha nem como cair no chão, para falar a verdade, porque o lugar era muito apertado. E aí uma senhora olhou e ficou meio incomodada, acho que ela achou que a gente estava se beijando, se abraçando ali no corpo, e eu estava sustentando ele para ele não cair, né. E, então, essas coisas com as igrejas aqui, agora eu não entro mais. Acho que eu fui uma freirinha meio safada na outra vida, então eu tô fora das igrejas agora. Bem, Bibiana, Clara Vieira pergunta, ela declara aqui que está super feliz de te ver, contando a sua história, fala da questão que isso é uma interassistência, né? E pergunta se tu pode colocar, aliás, tu pode ampliar a colocação que fez no paper sobre a melhoria das relações grupocármicas que se aproximaram paradoxalmente à distância. Clara, eu sempre pensei assim, eu acho que eu tinha uma resistência a essa vida virtual também, né? Eu gostava do atendimento presencial, do contato com as pessoas, né? Ir lá na família, almoçar, né? Eu sempre gostei disso, assim. Eu nunca fui muito do virtual. E quando eu vim também achava que a gente talvez tivesse um distanciamento maior, né? Mas hoje eu tenho uma relação muito mais próxima, assim, por exemplo, com meus pais. A gente se fala mais vezes, por mais tempo, de forma online, do que a gente conseguia no Brasil, no sentido de estar no dia a dia correndo, né? E trabalho, e volta para casa. E a gente não morava na mesma cidade, então às vezes eles iam lá, e aí eu morava no quarto andar, meu pai não queria subir escada, então ele ficava no carro, aí ele me entregava alguma coisa lá, um doce, alguma coisa, né? Eu descia, pegava, a gente conversava ali 5 minutos, eles já iam embora, e a gente acabava que quando ia para o sítio para ficar com eles também era um monte de gente junto, sempre, né? A família meio primos e tios, e sempre aquele... que a gente não tinha esse contato mais íntimo, assim, de oi, como é que tu tá? Tu tá bem? Como que tu tá te sentindo? Como é que tá para te viver sozinho, a quarentena e o isolamento pelo coronavírus, né? Qual a tua emoção, qual a tua sensação, qual as tuas angústias, né? Então, hoje a gente se fala muito mais sobre esses pontos e mais vezes do que antes. Antes era meio leva, busca, traz, né? Ficavam coisas mais operacionais, assim. Hoje a gente fala de coisas mais íntimas, né? Tô com saudade, né? Queremos isso. Teve tal encontro de família, tu não estava, o pessoal perguntou por ti, sabe? Essas coisas que vão falando mais de sentimentos. Então a gente tem hoje, eu acho, pelo distanciamento, uma oportunidade até de conversas mais íntimas e reflexivas. Meu pai sempre foi muito filosófico e usou disso, a gente usava também, mas eu acho que agora com mais intimidade do que a gente estava nesse momento de vida lá no Brasil antes de eu vir para cá, né? Não sei se respondi. Então, a Ana Seno quer fazer uma pergunta? Por favor, Ana. Oi, bom dia então aí a todos. Bibiana, parabéns, né, mais uma vez.
Eu queria explorar um pouco mais esse seu traço, que eu vejo como um trafor, que é a comunicação. E o interessante é que a gente é sempre desafiado na vida para a gente sempre utilizar mais, cada vez mais, e desenvolver o nosso traço, né? Mesmo ele já sendo um trafor, às vezes a gente é submetido a mais desafios, como é este o caso que você já relatou, da dificuldade do aprendizado da nova língua, do alemão, etc., de recomeçar essa interlocução com as pessoas numa nova língua, né? Porque em português isso se deslancha e transcorre muito fácil. E aí, com esse trafor da comunicação, que eu vejo que você se comunica muito bem, quais são os seus planos para curto ou médio prazo de você usar agora esse trafor dentro da docência conscienciológica? Você tem alguns planos aí? Como que é? Você, imagina você fazer atares em alemão. Olha aí, que situação bem interessante. Como é que você vê? Em alemão eu não estaria me comunicando assim. Eu acho que esse é meio, quase que um caminho meio natural, eu vejo nesse momento, né? Eu não sei, eu acho que até eu me sinto assim meio, eu já te falei isso numa oportunidade, né, Ana, de uma sensação de perdi o bonde aí quando o pessoal fez a docência agora, né, o Marcelo, Nájila e o pessoal aqui do grupo que começou a docência, né? Não era um momento mesmo que eu poderia fazer, assim, mas de alguma forma eu vejo que eu acho que é um caminho. Eu acho que é um caminho que eu ainda preciso melhorar. Se for em alemão, preciso melhorar muito mesmo, né? A comunicação. Mas hoje, assim, o que eu percebo é que, de alguma forma, a autenticidade fala mais na comunicação do que propriamente as palavras conseguem falar, né? E eu acho que eu não me permito mais não ser autêntica, né? Uma não permissão mais, assim. Então, acho que isso me ajuda energeticamente. Acho que a comunicação passa a ser mais do que a palavra falada, né? Mas todo o processo energético, de força presencial, de postura, de vontade ou objetivo aí de fazer assistência, né, de prestar assistência, acho que isso tudo está num movimento que amplia o processo de comunicação enquanto simplesmente palavras, né, e eu acho que a docência é um caminho, assim, eu não sei exatamente como que esse caminho vai aparecer, vai surgir, mas eu acho que ele não, ele é para mim ainda como é que eu vou dizer, uma próxima etapa, ainda aqui dentro da Alemanha, ainda vejo isso como uma etapa aqui, né? Agora eu não sei como as oportunidades vão aparecer, com o que o amparador vai montar aí, né? Exato, eu acho que esse é o progresso natural, porque agora você está tendo a oportunidade de desenvolver a comunicação parapsíquica, porque você está percebendo que não é só o verbal, você se comunica pelas energias, né? Pelo seu holopensene, pela sua pensenidade e tudo mais, e todos os outros ingredientes aí dessa intercomunicação, e que vai gerar aí uma interassistência quando a gente contata, né? Essa sensibilidade, né, parapsíquica, ela é muito importante nessa hora, e talvez foi necessário você estar na Alemanha para ver esse contraste, né? Tipo assim, suspender a sua habilidade máxima que você já desempenhava, né, na sua profissão, no Brasil, na língua portuguesa, e agora, tipo assim, dá um stand-by nisso e começa de um novo jeito, e agora agregando mais variáveis, que é a variável parapsíquica, né? E daí o domínio da língua, mais o domínio das bioenergias, isso vai te amplificar o seu rapport para fazer assistência e para justamente entrar nesse holopensene aí da Reurbex, né, na Europa.
Isso é bem... Eu acho que se você juntar todos esses ingredientes, você vai, com certeza, fazer a autoassunção, né, da sua ProEx, né, do seu veio aí proexológico. Aí são ideias aí que eu tenho. Uhum. Mas parabéns, né? Sigamos em frente. Obrigada, Ana. É isso aí. Agora, a pergunta é da Aride. Oi, Vivi, tudo bom? Bom dia, pessoal. É na mesma linha da Ana, até continuando, quase que a Ana fechou toda a pergunta que eu ia fazer. A Ana foi falando, e eu fiquei aqui, li teu texto, conheço um pouco você, e chamou minha atenção que você já percebeu que você, além da coragem, do desbravamento, essas coisas, você tem um traço de agregar. Então, eu gostaria de saber alguma coisa de você, ou como você tem esse traço, se você já percebeu, e como funciona agora que vocês estão nessa coordenação de mais pessoas. Como isso funciona? Como é para vocês? Como é para você, que parece realmente ser uma pessoa bastante agregadora, e o trabalho de vocês? Como vocês trabalham? Na coordenação do Reurbex, Isso, na especificamente. coordenação ali do grupo, como que você consegue agregar o pessoal, tanto você quanto o Marcelo, né, que iniciou? Como é o trabalho de vocês com o grupo, entre o grupo? Eu acho assim que o campeão de agregação é o Marcelo, né? O Marcelo, ele não só agrega, como ele arrasta multidões. Ele é uma consciência que as pessoas... a gente vai atrás mesmo, ele vai desbravando e a gente vai confiando, assim. Eu me sinto meio... O Marcelo é o meu desbravador, vamos dizer assim, na Conscienciologia aqui, né? E acho que a gente sempre tenta, né, é uma ideia de todos do grupo, assim, agregar, né, trazer pessoas para o grupo. É um desafio mesmo, sabe, Aride, porque a gente, nenhuma consciência é igual, né, e nós não estamos todos também num mesmo momento evolutivo ou com os mesmos desafios de vida intrafísica também, né? E eu acho um desafio para todos nós, principalmente para nós para o Marcelo, que teve bastante tempo aí na liderança, para a Nájila também, né? Para que foram as pessoas que já foram coordenadores, né? E agora para nós vou tirar uma tela que está aqui na frente. Para nós que estamos no colegiado, acho que o maior desafio é manter agregar as pessoas, mantendo a harmonia. Esse, para mim, é um desafio grande, porque agregar pessoas nem sempre é até tão difícil, né? Mas manter uma harmonia grupal, claro que sempre vai ter diferenças e divergências, não é essa questão, assim, não é, mas a harmonia de poder estar com os diferentes e todo mundo evoluir em conjunto, né? Isso eu acho que ainda é para todos nós. Eu falo assim, agora a gente está numa formação mais nova do colegiado, né? Eu, a Silvia e a Nilza, que entrou essa semana no colegiado, nós as três, né? Eu acho que o nosso desafio é sempre esse, assim, manter... A gente quer que mais pessoas se agreguem ao grupo, que mais intermissivistas que estejam aqui pela Europa cheguem e que possam estudar com a gente, e que possam conhecer a Conscienciologia e começar a dar os seus passos, né? Mas acho que sim, o grande desafio é fazer isso de jeito que fique harmônico, que as pessoas se sintam acolhidas, que tenham esclarecimentos, né? Assim, e que tenham oportunidade de ampliar os conhecimentos dentro da Conscienciologia, né? Não é uma tarefa muito simples. É aquela tarefinha diária, assim, é que nem fazer EV todo dia, né? É aquilo que tem que estar lúcido todo dia, requer, assim, uma tomada de lucidez, de autoconsciência para cada decisão, para cada vez que tu vai escrever alguma coisa no WhatsApp, como que tu vai escrever, aí vem a comunicação, né, Ana? Como que a gente vai escrever, como que o outro vai entender, porque, né, uma coisa é tu escrever, outra coisa é o outro ler.
né? Então, eu tenho que ficar pensando como é que o outro vai ler, vai entender, como é que tu vai botar numa reunião, como é que onde tu intervém, tu precisa mesmo intervir para, né, quando desarmonizou, tentar voltar à harmonia naquela situação. Para mim é um desafio, é um bom desafio estar na liderança para mexer com as minhas coisas, né? E evoluir, porque quando a gente está na cadeira assim de trás e a coisa está acontecendo, a gente até se movimenta, evolui também, mas é um pouco mais light, vamos dizer assim, né? Agora, quando é tu que está lá na frente e a gente tem que fazer os movimentos ou as falas ou se posicionar, não por si só, mas pelo um grupo inteiro, né? Porque quando tu está coordenando, tu não está falando por ti mesmo, tu tem que estar falando pelo grupo, então tua mente tem que estar pensando o que a maioria ali está pensando, né? E isso é um grande desafio, confesso, não é uma coisa que eu faço sorrindo ainda, eu faço sorrindo de alegre no sentido de querer, mas não sorrindo de fácil, assim, né, de tá tudo dominado, porque é algo que a gente ainda, eu busco, assim, todos os dias ter essa lucidez, assim, né, estou ali como Bibiana, mas representando um grupo, então eu tenho que estar melhor do que só comigo. Se fosse só eu com as minhas decisões, eu arco com as consequências, né, certo ou errado. Mas quando é o grupo, isso gera algo no grupo, então a minha responsabilidade é dobrada ou triplicada ou aumentada no tamanho de número de pessoas que estão no grupo, né? E isso para mim é muito forte, assim. Não sei se eu te respondi ali. Sim, muito bem respondido, muito bacana, porque também penso como você, esse desafio, essa tranquilidade que você transmite, ela é muito importante, porque ela é uma passividade, uma tranquilidade intraconsciencial, ela não é uma passividade externa. E como a Ana disse, essa coisa da energia, você tem uma boa comunicação, e também concordo com a Ana, você seria muito mais tarística, viu, Brevilati? Dá um duro aí nela, como docente, e vocês começarem a pensar maior, grande o grupo de vocês, porque com certeza não existe pseudo-harmonia, como a gente diz, mas precisa haver uma harmonia, né? Então, olha, meus parabéns, Bibiana. Tudo bom, muito, muito bom ouvi-la. Bem, pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final aqui, mas antes eu gostaria de dizer aqui que, além de todos que parabenizaram a Bibiana, né, agora mais para o final aqui, a Belânia te parabeniza novamente, diz que foi um prazer te assistir, a Andrea parabeniza pela coragem, o abertismo consciencial, o Ney Vogan te parabeniza pelo universalismo e esforço, enfim, a Valquíria Monteiro, a Miquela também, né? E a Eliana e o Marco aqui falam também que o grupo Treinamento de Magística também trabalha essas questões de expressão retilínea, né? Enfim, o Marcelo aqui também está te parabenizando, a Alice, né? Enfim, é uma quantidade grande de pessoas aqui. Eu vou pedir, então, Bibiana, que tu rapidamente faça as suas considerações finais, tá? Depois a gente volta para que eu possa dar uns recadinhos finais aqui. Eu vou pedir para que todos se mantenham, que aí nós vamos fazer uma foto não, né? Porque agora nós estamos filmando, né? E aí vamos fazer a despedida final aqui, tá bem? Pode. Tá bem. Bom, eu só gostaria de agradecer a todos, né? Eu fiquei pensando, é interessante isso, né? A gente sempre, a nossa autoestima é assim, né? No início eu pensei, hoje de manhã eu pensei, quantas pessoas será que vão ir, né? Deve ir só nós, né? Só o grupo de Pelotas, ou o grupo Reurbex, ou só ali, né, a gente do Devatologia, e eu não imaginava que a gente já está aí com mais de 30 pessoas, né? Fiquei muito feliz mesmo de várias pessoas aqui que
reencontrar ou estar de novo aí com o pessoal de Pelotas, então é assim, uma alegria de domingo mesmo, né? Poder estar com vocês, ver as carinhas e trocar, fazer essas trocas, né? Porque para gente que conviveu junto lá num período, né? E que agora você poder falar da minha trajetória, dessa parte que vocês não conseguiram acompanhar assim tão pertinho, para mim é uma alegria muito grande, né? Aí o Marcelo, o Nájila, também o pessoal daqui, que daí já estão acompanhando mais, né? Já puderam participar, a Clara e o Ricardo aí também estão sempre juntos, né? Eu agradeço a Adriana lá dos Estados Unidos, nem sei que hora é lá, hein, Adriana? Que horário que ela tá lá. Está horas aí, né? A gente está horas de distância. E a todos os outros aí que vieram, né, passar o domingo, para mim tem um significado muito grande estar aqui, debatendo com vocês, assim, o meu posicionamento enquanto pesquisadora da consciência, enquanto, né, pesquisadora da Conscienciologia. Então, agradeço a presença de todos, e se vocês tiverem aí sugestões para melhorar meu texto, né, ideias que vieram aí enquanto eu apresentei, que eu possa pensar também para escrever melhor, para aumentar aí a produção do próprio texto, façam contato aí depois, acho que a gente pode tentar ver aí como deixar e-mail, não sei se dá para passar para o pessoal, né, algum contato, e porque eu acho que às vezes nesses encontros, né, cada um vai ficando com um abertismo aí, como a Ana falou, né, essa comunicação parapsíquica, né? E aí algumas coisas que às vezes eu até posso ter não pensado ou que não entrou no texto de alguma forma, né? E o pessoal, tanto o pessoal de Pelotas que me conhece, o pessoal daqui, né? E quem não conhece, aí eu vi algumas perguntas tão legais que acho que vale a pena. Então fica aí o pedido para fazerem contato e sugerirem aí ideias ou coloquem no chat aí também. Eu agradeço a todos, agradeço a Gilberto especialmente, né? Com todo carinho, esse convite, a Estela. Muito obrigada mesmo a todos. Então, pessoal, a estatística aqui da nossa colega Márcia Maduré foram 20 perguntas, 9 comentários e 33 participantes. Bom, com isso, então, eu quero dar um recadinho para vocês, tá? Alguns recadinhos, na verdade, né? Convidar todos vocês para participarem do próximo evento do Debatologia, que será no dia 2 de maio, com a pesquisadora Graça Dantas, pesquisadora do Rio Grande do Norte, né? Que é voluntária da Juriscons e da Aula Memória, que vai, então, debater com a gente sobre resgate da identidade extrafísica, RIEX. Né? E hoje à tarde, às 15 horas, né, das 15 às 16h30, nós temos também um evento que chama Ação Integrada, tá, com os pesquisadores Márcia Rami e Eliel Queiroz, com o tema Acertos Grupo Carmo. E também deixar um recado que, dia 15 de abril, nós temos os diálogos em CAP para psiquismo no dia a dia com Mônica, Pedro, Diego e Hércules. Tá? E convidamos os demais pesquisadores da Conscienciologia a apresentarem sua pesquisa no Debatologia, né? Ou para qualquer outra informação, vocês podem entrar em contato com arac.org/debatologia. E eu acho que era isso. No mais, eu gostaria muito de agradecer a todos os participantes que vieram hoje de manhã aqui prestigiar o evento, fazer as suas perguntas, os seus questionamentos. Agradecer a Bibiana por ter se disposto a vir aqui compartilhar, né, as suas experiências, né? Agradecer a equipe de apoio aqui, né, que nos ajudou a fazer todo esse processo aqui, que é a equipe do Debatologia, agradecer a equipe astrofísica, enfim, me agradecer a todos.
A foto agora, Gilberto. Oi? Vamos à foto agora. Quem Ah, quiser, pode abrir os vídeos e aí a gente faz a foto. bem lembrado, Ana. Quem quiser e puder abrir os vídeos, a gente vai fazer uma foto agora. As carinhas sorridentes, né? Para lembrança aí para a Viviana ter